Agora, vamos comemorar essa porra. Vamos comemorar. Ih, caralho. Vai, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Ih, ui. Vai. Porra! Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas, sensação de alívio após a vitória do Vasco da Gama no clássico contra a equipe do Botafogo. Vitória que dá muita moral ao Clube Maltino para a sequência do campeonato. Então a gente vai fazer o resumo aqui da 32ª rodada. Já vamos especificar para vocês aqui alguns fatos da 33ª rodada, que começa na próxima quarta-feira, e a gente vai falar aí também sobre a situação da política do Vasco da Gama, porque sábado, a princípio, haverá eleição em no calabouço, né? Não é em São Januário, é no calabouço, isso mesmo. Então a gente vai falar muito sobre esses assuntos. Peço a você encarecidamente que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, principalmente você que está descontente aí com o atual momento do Vasco da Gama, apesar da vitória, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui colocando a classificação, a tabela, para a gente passar tudo a limpo para você, torcedor vascaíno. A 32ª rodada foi finalizada ontem. O primeiro jogo que abriu a rodada foi o Grêmio. O Grêmio venceu a equipe do Bahia. Gol do Luizito Soares, 1-0. Resultado extraordinário para o Vasco da Gama. O nosso próximo adversário, o América Mineiro, empatou com o Atlético Mineiro. O América Mineiro que vem para o Rio de Janeiro já com rebaixamento sacramentado. Lá na Arena Barueri, o Palmeiras venceu por 1-0 a equipe do Atlético Paranaense. Gol do menino Hendrick. Resultado extraordinário para o Vasco. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0, colocando fogo aí no campeonato, e o Corinthians volta a correr riscos significativos. Tão excelente quanto a vitória do Internacional para cima do Cruzeiro, 2-1, lá no Mineirão. Vasco que fará um jogo decisivo aí contra a equipe do Cruzeiro, que não está jogando rigorosamente nada. O Fortaleza perde o Flamengo, um dos gols do Flamengo, o gol do Pedro, né? 2-0, e mantém a esperança ali do Flamengo pelo título nacional. O Goiás, esse resultado não foi bom para o Vasco, mas o Vasco venceu ontem, compensou 1-0 Goiás para cima do Coritiba. Bom, o Vasco jogou contra o Botafogo, 1-0 para o Vascão da Gama. Na Vila Belmiro, outro resultado excelente ontem, 0-0 entre Cuiabá e Santos, certo? E no próximo dia 22, só para cumprir tabela, Fluminense e São Paulo, ambos na Libertadores da América, vão se enfrentar. A situação da classificação ficou dessa forma: o Vasco conseguiu sair da zona do rebaixamento. O Vasco está ali com seus 37 pontos, certo? O Vasco tem um jogo a menos do que a equipe do Cruzeiro, mas o importante foi sair. E o seguinte, além do Vasco ter jogado o Cruzeiro ali para a zona do rebaixamento, o Vasco abriu 2 pontos de vantagem com relação à equipe do Goiás, né? E duas vitórias também. Com relação à equipe do Bahia, não existe mais diferença entre pontos. Eram 6 pontos de diferença, o Vasco conseguiu tirar essa diferença
e o Santos está ali a 1 ponto do Vasco da Gama. Então, o Vasco já pode ultrapassar o Santos ali, certo? Na próxima rodada. E o seguinte, bom o Coritiba e principalmente o Cuiabá abrirem os olhos, porque do 12º ao 18º está tudo aberto, mas a situação do Goiás ficou muito delicada nesse campeonato. 33ª rodada vai começar já amanhã, lá no Beira-Rio. O Fluminense visita a equipe do Internacional, duelo dos rebaixados, o América Mineiro joga contra a equipe do Coritiba, o São Paulo joga contra o Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense pega a equipe do Fortaleza, o Flamengo faz um clássico aí contra a equipe do Palmeiras, e na quinta-feira o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro. Vamos ficar atento, porque esse jogo interessa ao Vasco da Gama. Outro jogo que interessa ao Vasco da Gama é Goiás e Santos, duelo aí de Z4. O Botafogo vai jogar contra a equipe do Grêmio. Outro confronto aqui de Z4, Bahia contra Cuiabá. E o Vasco vai folgar nessa rodada, só vai jogar no dia 22 contra a equipe do Cruzeiro. Então, o próximo jogo do Vasco é contra o América Mineiro no dia 12, tá, pessoal? Queria dividir também para vocês que a situação do Vasco aí, envolvendo a situação de rebaixamento, é muito simples para a gente poder entender. O Vasco deu uma melhorada na sua situação, tá? Mas ainda é uma situação delicada. O América Mineiro e o Cuiabá, perdão, o América Mineiro e o Curitiba já foram, né? A gente viu o Goiás ali com 69,1%, o Vasco com 36,1%, Bahia 31,4%, né? O Cruzeiro 24%, o Santos 21,4%, Corinthians 8,9% e o Cuiabá 4,9%, certo? Então, essa é a situação aí da matemática. Bom, sobre as eleições do Vasco da Gama, a gente continua no aguardo do veredito, tá? Do Poder Judiciário, do magistrado aqui do Rio de Janeiro, para que a gente tenha a confirmação se as eleições do Vasco da Gama serão efetivamente presenciais ou se ela será online, certo? E o seguinte, essa decisão é de suma importância e pode sair a qualquer momento, certo? Enquanto isso, os candidatos continuam fazendo aí as suas campanhas e não está descartada, inclusive, das eleições do Vasco serem efetivamente adiadas, certo? O Poder Judiciário pediu prazo de 24 horas para o Vasco da Gama se manifestar. O Vasco disse que precisaria de mais prazo para dar essa resposta ao Poder Judiciário e a gente aguarda aí o despacho do juiz. Então, espero aí que dê Vasco para a gente tirar o Vasco dessa situação, para que no ano que vem a gente não tenha o Vasco da Gama efetivamente brigando mais uma vez aí única e exclusivamente por rebaixamento. Não vou para a Sibéria, o Vasco vai escapar. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.